afinal, o que é o Supera Bater Água Verde? Venha comigo que eu vou te mostrar. Somos a primeira unidade de Curitiba focada especialmente nos adultos maduros e pessoas idosas. Aqui, os nossos alunos têm a oportunidade de treinar a sua memória, raciocínio, concentração e foco. Tudo isso em ambiente leve, divertido e cheio de amizades. Nosso espaço personalizado foi pensado em como atender você com maior conforto e carinho. Por isso, escolhemos a dedo uma localização fácil de chegar e estacionar. Contamos com rampas de acesso, barras de apoio, cadeiras confortáveis, iluminação adequada, ou seja, um ambiente perfeito e projetado para te acolher. Aqui é a sua casa. Não é apenas um curso, uma escolinha, uma terapia ou um aplicativo. É uma metodologia própria e única aqui no Brasil. Nós temos alunos com mais de 10 anos aqui conosco. Eu não tinha noção do que era isso aqui. E foi uma surpresa, assim, muito legal. É a verdade. A gente fica contando para chegar a hora ou para chegar o dia. Tudo está melhorando mesmo, a memória e tudo. Para mim me serviu muito bem e me serve muito bem. Então, antes que o mal cresça, corte-se-lhe a cabeça. Vamos voltar para o Supera, que o Supera realmente traz resultado. Preciso te dizer algo mais? E agora eu quero te fazer um convite. Venha viver isso na prática. Agende hoje mesmo uma aula experimental gratuita e venha sentir tudo isso aqui na pele. Olá, eu sou Andréia Valéria e você está no Conexões Eternas Podcast. Esse episódio de hoje é um episódio muito especial. Por quê? Porque é o último episódio do ano. Vocês vejam bem, depois de 40 e tantos episódios, o último eu não imaginava que chegaria até aqui. E por esse motivo eu quis trazer um tema que para mim me encantou. Eu trouxe, ela viajou, ela deu a volta ao mundo. Então, eu quero trazer as experiências dela e todas as coisas que a gente imagina que podem acontecer e que a gente não imagina também. Então, recebo hoje minha amiga, Carlinha Guimarães. Querida, Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que honra, Andréia. Nossa, última pessoa do ano. Tô honradíssima. Escolhi assim, ó. Olha, tô sentindo a energia. Não é, que honra, amiga? que honra, que honra. Obrigada pelo convite. Amei. Na primeira. Carlinha, vamos. Vamos. Não, sem titubear. Não é? Que delícia. Porque eu falei assim, essa história tua, Carlinha, a gente precisa contar. Com certeza, né? Inspirar outras pessoas, porque o mundo pode ser tão leve, né, Andréia? Se a gente tiver, assim, aqueles toques de sabedoria, né? Para a vida ficar feliz, ficar leve, ficar fluida, né? Exatamente. Isso que a gente precisa ter coragem, né, de ousar, né? Ai. É coragem, Eu ia começar por uma pergunta, mas agora você falou da coragem. Coragem. Eu acho que eu vou começar por outra pergunta, Carlinha. Tá, pode mandar. Porque, assim, ontem a gente conversando, essa coragem, da onde será que veio essa coragem? Conta para mim lá atrás, a tua infância, né? Então, André, minha infância foi bem atípica, né? Exato. Eu fui convidada por Deus a ter coragem desde cedo, né? Então, eu tinha 8 anos de idade, tinha uma família normal, né? Meu pai médico, quase nunca via meu pai psiquiatra, né? Porque ele era recém-formado, e meu irmão de 6 anos. E não lembro, não tenho muitos detalhes, mas acredito que tenha sido muito rápido. Uhum. Que daí meu pai falou assim, a gente vai ter que se mudar para a casa da sua avó. Eu não estava entendendo direito aquilo, sabe? Assim, e pouco lembro, porque sem querer a gente acaba travando, né? Uhum. Bloqueando isso. E daí eu lembro minha mãe na cama, minha mãe assim meio amarela, que na época depois eu soube que ela pegou hepatite. Enfim, e daí eu lembro a última vez que eu a vi no hospital, que eu fui visitá-la. E ela faleceu
Tinha 8 anos. E foi muito rápido, Andréia, muito rápido. Para mim e para o meu irmão. Meu irmão era um baby, né? 6 aninhos, imagina. Foi assim, tipo, eu fui convidada. Ou você amadurece, ou amadurece. Tipo assim, não tive opção. E você era a irmã mais velha? Sim, então eu tive, assim, muito do meu irmão, aquela sensação de mãezinha, sabe? Assim, eu lembro que eu ajudava dentro do que eu sabia, até cuidar do meu irmão na época. Imagine, assim, tipo assim, eu era uma criança igual a ele. E fui convidada, eu lembro, algumas situações eu ajudando ele, tipo, a se arrumar, enfim, sabe? Tipo assim, que eu acabei incorporando aquela... Eu tenho que cuidar do meu irmão, sabe? Mas, para minha sorte, Deus é incrivelmente maravilhoso. Eu tive um pai, Andréia, incrível. Foi meu primeiro mentor, uma pessoa assim, sabe? Tipo, ele falava, Carla, não existe problema. Não existe problema. Então, eu cresci num lar, Andréia, muito positivo, né? Depois que passou, lógico, a gente ficou um tempo morando com a minha avó ainda. Daí, passou um tempo... A gente alugou um apartamento embaixo da minha avó, sabe? A avó materna Avó ou paterna? materna. Mas na prática a gente não tinha assim aquele suporte. Ah, tá. Não Eu ia tinha. perguntar. Não tinha nem do lado do meu pai, nem do lado da minha mãe, infelizmente. Tanto é que meu pai fazia plantão à noite e a gente, às vezes ele tinha que pagar alguém para ficar com a gente à noite, porque a gente era pequenininho, entende? Mas enfim, assim né, ok, né, assim não vamos julgar, né, foram maravilhosos dentro do que eles podiam, né, e tá tudo bem. E fui convidada, então, por Deus, para ter esse amadurecimento precoce. Mas né? a avó tinha outros filhos? Tinha. Então, eu tinha tios, né? Tinha tios. Tinha. Mas na época, no mesmo período que a gente estava morando na minha avó, né? Morando entre aspas, né? Que eu também, se você perguntar, Carla, quanto tempo? Não lembro. Acho que foram alguns meses. Daí meu pai trabalhava e meu pai continuou morando na casa que a gente morava, porque ele trabalhava, né? Tipo, 3, 4 empregos na época, para não faltar nada pra gente. E nada faltou, graças a Deus. Meu pai, assim, tipo, ele não casou. Isso eu ia perguntar também. Não casou, porque ele falava assim, não, tipo, eu quero... no fundo, ele viveu assim para nós, sabe? Entendi. Porque assim, ele tinha medo que alguém tratasse mal a gente, entendeu? Porque ele poderia acontecer. Poderia, né? Tipo, porque ele só trabalhava, coitado, tinha um plantão e mais de um hospital para o outro, enfim. Então, voltando à origem, eu acredito que essa coragem, Andréia, veio dessa ruptura, né, que eu tive, porque na infância, daí eu realmente me sentia diferente, porque as minhas amiguinhas tinham pai e mãe. No Dia das Mães, eu não tinha minha mãe ali batendo palma para mim, entende? Então, para mim era meio estranho. Fazia desenho, eu estudava na Divina Providência. Amiga, eu choro. Não chore, não vamos nos emocionar. Podemos emocionar também, tá tudo certo. Mas assim, tipo, foi o que, por algum motivo eu tinha que passar por isso, por esse chamado. Mas eu lembro eu fazendo cartinha de Dia das Mães, estudava na Divina Providência, imagina. Católico. Eu já passei por algumas situações, né? Assim, colégio católico, né? Exatamente. Daí as minhas tias falavam, entrega pra avó. Daí eu entregava pra minha avó. Entende? Porque eu também não sabia, eu ficava assim meio, né? Não sabia meio o que fazer, mas minha vida assim foi fluindo, Andréia. Não tive... Não, você teve um trauma. Graças a Deus, não. Sabe? Principalmente pelo suporte emocional do meu pai. E da leveza que ele conduziu toda a nossa infância, os princípios, muito focado em Deus, sabe? Vamos ter fé, sabe? E ele era psiquiatra. Ele era psiquiatra. Então, isso ajudou muito, Andréia. Não, mas sabe? eu digo, a gente, né, não sei, psiquiatria e religião... A espiritualidade talvez não... Mas se somam, né? Se somam, sem dúvida. Hoje sim, hoje eu vejo. Mas meu pai, ele tinha uma mentalidade diferente. Meu pai, ele era meio extraterrestre. Sabe? Que lindo! Ele era diferente. Super-herói. Super-herói, assim, sabe? Claro. Então, ele foi meu primeiro mentor. Então, ele fez com que a minha infância, André, não ficasse...
assim, um vazio. Lógico que mãe é mãe, pai é pai, né? Mas dentro do que ele podia, tipo, ele fez muito mais, sabe? Então, acredito, voltando à tua pergunta, que a coragem minha nasceu dessa resiliência que eu tive que aprender a ter, né? Aprender a estudar sozinha, não tinha mãe ali, filhinha, vamos fazer o dever de casa, né? Meu pai, coitado, tinha que cuidar das coisas dele, cansadaço. Final de semana ele ficava descansando, quase dormindo o final de semana inteiro, exausto, porque ele só trabalhava, tipo, e ficava com os filhos, você entendeu? Então, qualidade de vida, assim, lazer, quase zero. Meu pai, assim, foi um mártir, sabe? Assim, e ele era muito bondoso, né? Ele sempre ajudava os clientes, até no final da vida, porque meu pai faleceu em 2006. 2006, imagina. 20 Nossa, anos. parece que foi ontem, gente. Vai fazer 20 anos. Meu Deus, passa muito rápido. Porque meu pai faleceu de câncer no mediastino. Não, minha mãe foi câncer no mediastino, meu pai foi câncer de próstata. Uau! E ele, Andréia do céu, você não acredita. Ele mesmo, ele estava magrinho, porque ele estava com câncer, estava fazendo quimioterapia, enfim. E ele continuava, ele se aposentou, né? Ele trabalhava na Rede Ferroviária Federal, muitos anos, ele era médico do trabalho, daí trabalhou como psiquiatra no CPM, agora, nem sei se existe, da Alto Botelho, enfim, acho que nem existe mais. E aí, Andréia, ele, depois de aposentado, ele resolveu trabalhar, ele teve um convite, não sei como que foi, trabalhar em Registro, que é perto de São Paulo. Sim. Ele já estava doente. E ele Ele resolveu, já sabia. E ele mesmo assim, ele ia uma vez por semana de ônibus até Registro. Daí ele fez amizade com um motorista de táxi que eu pegava ali na primeira parada de Petropem, ali. E daí tinha um motorista que eu pegava e levava lá no hospital para ele ajudar o pessoal. Porque lá tem muito japonês e muito problema de doença mental em Registro. Entendi. E ele amava aquilo. Ele voltava assim, tão feliz, tão assim, com tanta energia, tanta luz por ele ter ajudado, Andréia, assim, que era incrível. Ele chegava assim, e daí me ligava, ai, Carla, porque teve paciente meu que foi lá só para me agradecer, porque lá eles têm, digamos assim, a zona de pobreza é abaixo da média brasileira. Não Assim, tem diga. pessoas miseráveis lá, a gente não imagina, né? Não. Pois é. Registro eu não imaginava. Incrível. E daí, tanto é que tem uma não sei se existe mais Kombi, tipo assim, uma van, uma van que pega as pessoas em um ponto específico pegava, não sei se funciona ainda, Sim. para levar para o hospital. Na época, para consultar com meu pai. E daí essas pessoas tinham que viajar, né, um período de tempo, e algumas pessoas iam até ele apenas para falar, doutor Saul, eu vim aqui só para agradecer, eu estou melhor. Sabe? Então, E ele contava isso para você? Ele ficava tão feliz. Então, coisa linda. nesse clima, Andréia, que eu cresci. Entendi. Em amor, em ajudar. Então, meu pai foi meu primeiro mentor, assim, de como é Servidor. gostoso. Exatamente, ele foi servidor do amor, sabe? Daí ele ficava tão feliz. Daí ele falava, pois é, daí foi uma pessoazinha lá, eu até dei o dinheiro para ele voltar, porque ele nem tinha dinheiro. Ou dei dinheiro para ele comprar uma coxinha, porque ele estava com fome, ele não tinha comido nada, sabe? Assim, então, enfim, sabe? Assim, o modelo que eu tive foi muito sólido, de princípios, de amor, de integridade, sabe? Então, por isso que eu e meu irmão atualmente é médico, é cardiologista, e é um médico muito humano também, Andréia, Ai, que sabe? coisa Muito linda. amado, tem uma família maravilhosa, é casado com uma pessoa maravilhosa, tem filhos queridos, maravilhosos, assim. Então, por quê? Porque a nossa base, apesar da ausência da minha mãe, né, a gente teve esses princípios muito fortes do amor, da resiliência, tá tudo bem, a gente sabe, assim, nada era negativo, nada era problema pra gente, a gente simplesmente seguiu o nosso rumo, né, se tornamos pessoas
corajosas, resilientes, perseverantes, né? E aceitamos, tá tudo bem. Por algum motivo, a minha mãe cumpriu a missão dela naquele período e tá tudo bem. É que a gente não vê isso normalmente, né? O que a gente vê? Ficando a mulher, né? A mãe fica, o pai, ou ele sai de casa, ou ele morre, e a mãe fica. E esse homem que fica viúvo, ele imediatamente já casa. Arranja outra pessoa, Não outra é? mulher. Não, por isso que eu digo assim, foi totalmente atípica a minha vida. Foi. Porque meu pai abriu mão dele como homem, né? Ter uma mulher, porque muda, né? A gente sabe como a mulher dá brilho na vida do homem. Sim, Não é como os homens precisam da gente. Não adianta. A gente tem que admitir, né? A gente tem um olhar diferenciado, a gente tem uma percepção, uma sensibilidade que os homens não têm. Não adianta. Um complementa o outro, né? Isso é fato. Então, ele abriu mão disso, né? Para não, eu quero estar com os meus filhos, fazer o meu melhor. Então, ele não pensava nele, sabe? Isso, né? Quem sou eu para julgar? Mas, tipo, ele esqueceu dele um pouco, né? Enfim, mas por algum motivo, né? Aconteceu e o desfecho foi melhor de todos, porque não houve, assim, traumas, né? Ai, meu Deus, estou traumatizada, fiquei... Não, por causa dele, dessa condução com amorosidade, com leveza, sabe? Que lindo ouvir isso, né? Porque se alguém está passando por isso agora, né? Pode ressignificar. E pensar como eu posso fazer. Não precisa deixar a sua vida, né? A gente não está dizendo isso. Mas como eu posso tornar a minha vida mais leve e a vida dos meus filhos, ou que estão em volta. Então, eu não tenho apoio da minha sogra, do meu pai, da minha mãe, mas eu vou buscar alguma forma. Exatamente. E aí construiu essa Carla. Pois veja, essa Carla é diferente, né? Essa Carla é diferente. E aí, minha amiga, você chega para mim ano passado, que já faz um ano, né? Faz. Nossa, eu tava revendo, né, as datas. Meu Deus, como passa rápido, Andréia do céu. Você já avisou para mim que ia, você já foi e já voltou. Você viu? E a vida é isso, Andréia, sabe? Eu simplesmente tinha esse sonho que estava engavetadinho ali, porque eu sempre amei viajar muito, né? Na época que eu era casada, né? A gente viajava muito. E eu fui picada por esse bichinho do viajar, né? E depois que eu me separei, que faz o quê? Uns 10 anos, mais ou menos. Ou melhor, isso, os 10 anos, que eu até perdi as contas, mas acho que foi isso. Mais ou menos, em média. Então, o que eu já fiz, né, de diferente de quebra de padrão? Já morei no Canadá, em Toronto, né? Eu fiz PNL lá. Foi incrível, estudei inglês, estudei PNL, trabalhei um pouco lá também com coaching. Estava começando, né, 2013. Foi incrível, amei o povo, conheci gente do mundo todo. Meu Deus do céu, por pouco que eu não fico lá, só não fiquei por causa do frio, né? Porque tinha minha filha, né? Exato. Minha filha era pequena na época. Mas foram vocês duas, né? Não, fui sozinha, deixei ela. Carla, essas coisas que eu fico pensando. Doida, né? Mas doida, tipo assim, eu sinto que eu sou ousada. Eu sou ousada, mas eu fiz tudo organizadinho, né? Tipo, organizei a agenda da minha filha, pegar, levar no colégio, mas ela alimentação. Ficava com o pai? Ficava com o pai, sim. Não ficou sozinha. A sorte que a gente tinha uma secretária, né, que ajudava com a alimentação, papapá. Então, tipo assim, para mim foi um estresse, entre aspas, para organizar a minha pré-viagem. Quanto tempo você ficou? Fiquei 6 meses no Canadá. E daí, depois, no final... então, eu peguei, tipo, calor e frio no Canadá. Então, eu peguei, tipo, 30 a menos 30. Imagine, em Toronto, né, que eu fui. Nossa, menos 30 eu não vi. Incrível. É doido. Acho que sim, né? Na estação de esqui você pega menos 30. Mas que a sensação térmica lá, André, ainda é menor por causa do vento. Uau! Sabe? Toronto é assim, é tenso. Assim, eu já tenho frio aqui em Curitiba. Você imagina lá! Meu Deus do céu. Aqui é frio, calor, tudo. Não, incrível. Mas enfim, valeu a experiência, foi incrivelmente rico.
Daí depois passou um tempo, a minha filha entrou porque ela estudava no colégio suíço, ela foi fazer faculdade fora do país, né? Ela fez ESCP em Paris, daí ela estudou em Berlim e Madrid. E daí, bem naquela época, eu sempre adorei a língua francesa. Por sinal, eu tenho que até voltar a estudar francês, mas eu quero fazer tudo no tempo. Sabe aquela coisa? Ai, meu Deus. O dia tinha que ter, acho que, 100 horas. Mas se tivesse também, não ia precisar de mais 100. Pior que é. Não adianta. Pior que é. Por isso que a gestão do tempo, gente, é importantíssimo, né? Então, daí, eu estava na época de fazendo os cursos de francês aqui e tal, estudando. Daí eu falei, minha filha está em Paris, falei, pronto, já sei, vou me mudar para Lyon. Daí eu mudei para Lyon. Demorei em Lyon, fiz Aliança Francesa lá. Foi incrível, adorei a França, tive uma paixão lá por um francês. Essa eu não lembrava. Não, essa deixa que eu nem te contei. Mas enfim, amei. Daí melhorou muito meu francês. Entendi. Não, lembrei, amiga. Lembrei. Contou acho sim. Que eu contei, né? Lembrei. Então, Lyon E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei, acho que o total, 3, 4 meses, mais ou menos. Foi intenso. 2018. 3, 4 meses. Intenso. Intenso. Foi muito legal. Eu adorei também Lyon. O povo é muito assim, aberto, diferente dos franceses em Paris, né? Porque é cidade grande, né? O pessoal está em sobrevivência lá. Era uma diferença. Então, eu estava, teoricamente, mais perto da Vitória, minha filha, né? E daí, então, eu ia algumas vezes para Paris, pegava o trem, ia até lá, e ela vinha algumas vezes. Então, eu ficava assim, não muitas vezes, não foram tantas vezes assim. Mas sabia que estava perto, exatamente. né? Então, sabe aquele coração de mãe, assim, né? Eu tô mais perto. E minha filha estava começando, foi bem desafiador para ela, sabe? Paris ali, porque, imagine, Paris, assim, ela ainda não falava, ela só falava inglês, não falava francês. E lá você pergunta em inglês, eles te respondem em francês. É ou não é? Então, eles valorizam quem até está tentando se expressar, mas para quem não fala, eles são bem assim na deles. É muito diferente o parisiense do lyonês, né? Entendi. Lá mais Lyon. Praia, né? Não. Lá tem rio, na realidade, não é praia, exatamente. Mas assim, é normal, né? Cidade menor. Cidade menor, o pessoal não está tanto no rush, né? Incrível, como reverbera no estado emocional psíquico da pessoa. Mas daí passou um tempo, enfim, só para te fazer uma ideia de como eu sempre tive, assim, pensei e agi de forma diferente, né? Daí passou um tempo, 2000 pouquinho antes da pandemia, eu consegui uma pessoa para nos ajudar no passaporte italiano. Fundamental. Fundamental. Nossa, ele me ajudou muito nessa também. Viagem ao mundo. Me ajudou muito. Olha aí. Sabe, alguns países. Check, Exatamente. Assim, não mas eu diria, me ajudou mais Austrália e Estados Unidos. O restante, eu usei mais o brasileiro mesmo, na Ásia, onde eu mais fiquei. Mas daí, daí eu cheguei a morar, então, mais de um mês na Itália. Tá? Eu morei numa cidadezinha minúscula, assim. Pouquinho antes da pandemia, para tirar o passaporte. Então, só para te contextualizar todas as minhas... Porque quando eu tirei, eu não precisava nem falar o idioma, nem morar no lugar. Você já estava na fase, então, que você precisou ir para lá. É que eu peguei uma pessoa que ele era brasileiro, mas ele morava lá. E esse era o sistema dele, teoricamente, né? Não, mas hoje em dia você precisa. Eu não sei como é que mudou, né? Hoje em dia está até mais difícil, né? Tá bem difícil. Né? Até para renovar o passaporte. Meu Deus, precisei pegar uma empresa. Mas e daí? Conte. Mas então, só para te fazer o contexto, antes de eu fazer essa viagem ao mundo, né? Tá. Então, daí foi legal, foi bem diferente. A cidade que eu morei na Itália era perto de Roma, Civitanova. Civitanova. É num buraco, cheio de montanha, frio pra caramba, André do céu. E minha filha ficou um tempo comigo, daí como ela estava morando em Paris, e tinha prova, e ela fazia estágio ainda. Então, ela ficou um tempo
comigo pouquinho, que tinha que ver lá os documentos, o papai dela já foi para Paris. E eu fiquei sozinha, então, todo esse tempo, principalmente. Mas foi bem diferente, porque a cidade era minúscula, devia ter... Ai, eu não lembro, mas era minúscula, não tinha 1000 habitantes. Nossa! Acho que umas 600 pessoas, sabe? Meu Deus, todo mundo se conhecia. Só vovozinha, vovozinha. Só você de estrangeira. Então eu não conhecia. Eu ia correr, eu lembro que tinha uma subidona, assim, era, tipo assim, muita natureza, né? Uma cidade bem antiga. Você Eu gosta lembro de que eu ia... natureza? Eu adoro. E daí eu lembro que eu ia subindo, assim, toda manhã eu ia correr, porque não tinha academia. E eu sou, assim, super de academia. Você é. E daí eu lembro eu subindo, assim, correndo, acho que eu era a sensação da né, novidade, porque tudo cheio de velhinho, né? Então foi muito legal, assim, uma experiência. Eu não falo italiano, a minha filha falava um pouco, então ela ajudou, porque a gente tinha que ir lá no oficial, não sei o que, na época, e daí, então ela falou um pouco, porque eu não sei falar italiano. Falo um pouco de espanhol, um pouco de inglês que eu falo, francês, mas italiano não. Mas então foi essa contextualização assim de o que a Carla fez de diferente, que demandou coragem, resiliência. Então começou com esses 3 pontos. Daí eu, separada, minha filha já estava... A minha filha então voltou, ela continuou morando, né? Minha filha, ela estudou, finalizou os estudos na Europa, e daí ela ficou mais, acho que o total 5 anos, entre estudar e trabalhar lá, e daí ela morou em Barcelona, na Alemanha, enfim. E daí depois, na pandemia, eu falei, Vitória, venha pra cá. Não é assim, talvez venha, porque ela estava fazendo estoque de comida, ela tinha comprado não sei quantos mil euros, imagine. Eu, Carlinha, agradeço ter voltado ao Brasil. Você também, né? Passou mais ou menos essa mesma situação. Mas eu vim bem antes, né? Ah, você veio antes. Mas eu fiz essa reflexão, eu falei assim, meu Deus do céu, se eu tivesse lá. Graças a Deus, longe da minha família, que eu sou muito família. Nossa, eu não sei como seria. Não sei. Claro que a gente se adapta e tal. Mas eu agradeço muito na hora certa, né? Que bênção, né? Imagine, a universidade começou lá, né? Não tinha chegado aqui ainda no Brasil. E daí eu lembro, na época, tipo, a Vitória fazendo estoque. A universidade dela fechou daí. Tanto é que ela nem teve formatura, sabe? Não teve. A universidade dela fechou e ela começou a fazer estoque de comida, de enlatado, não sei o quê. Eu falei, Vitória, venha pro Brasil. E ela não tinha namorado lá? Eu acho que ela, nessa época, eu acho que tinha. E aí? Tinha, mas ok, a mãe, né? Mas eu fui, e ela aceitou? Tive que ser bem... Ela pegou um dos últimos voos, Andréia. Um dos últimos voos para o Brasil. Tanto é que foi remarcado, assim, lembro que foi, assim, super tenso. Super tenso, porque, sabe? Imagina, porque lá veio antes, fechou. Né, Carlinha? Lá começou antes antes, exato. Então, mas já tinha fechado a universidade. Então, imagina o nível de pânico, né? Que já estava começando a reverberar no mundo. Falei, Vitória, venha pra cá. Não discuta, sabe? E olha que eu sou bem tranquila. Mas eu eu tive que realmente, ser bem forte, né? Firme. Daí comprei o voo dela, daí várias remarcações, papapá, enfim, graças a Deus ela chegou. Daí ficou na minha casa por causa da quarentena, lembra? Que tinha que ficar quarentena, papapá. Sim. Antes, daí ela voltou, porque ela morava na casa, né, do meu ex-marido lá. Mas ela ficou um tempo na minha casa até passar o período, e daí ela voltou lá para casa dela. Mas, enfim. Então, desde essa época, amiga, eu sempre amei viajar e fazer coisas diferentes, né? E o próprio meu trabalho, né, é para estimular as pessoas a realmente usarem essa oportunidade, esse presente que é a vida, né? Porque eu considero a vida, assim, algo maravilhoso, incrível. A gente tem presente diário, ou não é? Sim. 24 horas de presente, de bênçãos, que basta a gente decidir como a gente olha, como a gente se ressignifica em situações. Né? E criar uma vida perfeita, abundante. Porque eu acredito muito nisso. Estudo muito a ciência, a física quântica. A Vitória também é maravilhosa nisso. Agora ela, é minha mentora. Bonitinha, né? E ela realmente me ensina, né?
como a vida é abundante, como a gente pode criar a nossa realidade. Uhum. E daí foi quando você criou essa viagem. Exatamente. Então, sabe aquela coisa quanto assim? tempo antes, minha amiga? Eu vou, sabe assim, tipo, sabe, nada de, na época, ai, que medo, nunca me passou isso, assim, sabe, assim, tipo, talvez tenha passado alguns momentos, mas, tipo assim, a minha vontade era tão grande, sabe, tão, tipo, era o meu sonho, tipo, o que eu pensava? Se eu deixar para depois, eu não vou ter a mesma energia. Uhum. Eu não vou ter o mesmo pique. É verdade. Por mais que eu seja toda ligada no 220, a gente tem que ser sincera com a gente, né, André? A nossa vontade, a nossa energia vai diminuindo com o tempo. Então, a gente, quem está assistindo, vou deixar a dica. Vão e façam seus sonhos, não deixem para amanhã, porque as pessoas vão empurrando. Vem engavetando, não, é tarde demais, não, é difícil, não é para mim, eu tô velha. Imagine, eu tô com 55 anos, Andréia. 55 não anos. parece, né? Ai, que bom, cuidamos disso, né? Por isso que eu cuido tanto desse alinhamento, né, Andréia? Cuida bastante, né, minha amiga? Com certeza. Tudo que a gente foca expande, né? Esse alinhamento, esse pilar mental, emocional, espiritual, físico, né? É muito importante o alinhamento, né? A gente tem que honrar o nosso tempo, nossa estadia aqui da melhor forma possível aqui na Terra, né? Então, eu sempre fui assim, né? De cuidar de mim. Você nunca tinha falado para mim que você queria ir viajar. Pois é. E aí, por isso que eu te digo, foi de repente, você falou assim, vou viajar. Eu falei, vou fazer, dar a volta ao mundo. Como assim? Eu falei, você falou? Sabe como eu entendi, assim, tipo... Me doidou. Mais ou menos. Eu falei, tá. Vai dar a volta ao mundo, né? Porque eu falei assim, dar a volta ao mundo, você vê, tem livros de dar a volta ao mundo, palestra e tal. E aí você fala assim, tá doida. Tá doida, endoidou. Tá doida. E daí, tudo bem. De repente, você veio, não, eu vou dia tal. Falei, tá, como que você organizou isso? Nossa, essa foi a parte mais desafiadora, amiga. Não é? Bem desafiadora, bem desafiadora. Porque, nossa, eu demorei assim, eu decidi, foi rápido. Acho que a coisa mais rápida e fácil foi, eu decidi, eu quero, eu vou. Simples assim, né? Mas o organizar, tipo assim, roteiro, pesquisa, né? Porque, thanks God, a gente tem IA hoje em dia, ChatGPT, para nos ajudar. Né? Se fosse antigamente, ia ser muito mais difícil para eu organizar tudo. Sim. Mas, de qualquer forma, eu pesquisava muito. Eu não dependia só do ChatGPT para me ajudar, para fazer o roteiro, para o que de melhor. Porque o meu objetivo era... né? Se você me perguntar, Carla, qual que era o objetivo efetivo da tua viagem? Né? Era aumentar meu repertório. Melhorar como pessoa, expandir minha consciência, sabe? Fazer mais conexões neurais, sabe? Assim, tipo, sair, porque eu estava muito na mesmice também, profissional, pessoal. Eu falei, vamos dar uma agitada nisso. Meu Deus do céu. Vamos dar uma agitada, né? E eu sempre tive vontade de fazer voluntariado. Então, eu juntei tudo, Andréia, sabe? Porque eu conheço Estados Unidos, Europa eu conheço, Canadá conheço, Índia eu conhecia já. Ah, você já tinha ido para a Índia. Mas eu tinha ido com grupo, né? Com grupo. Eu conheci as principais, Jaipur. A gente se hospedou na época em casa de indiano. Foi muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Foi, né? Então eu já sabia como que era, né? Mas daí... Então, o que eu pensei? O meu objetivo era conhecer a Ásia, porque a Ásia eu não conhecia, sabe? Conhecia Marrocos, eu já tinha ido. Então, o mais diferentão que eu tinha ido era Índia e Marrocos até então. O resto da Europa, tipo, é meio parecido. Sim. Estados Unidos, né? Meio parecido. Não era diferente, né? Mas daí eu quis realmente mergulhar na Ásia, né? Daí, então, eu aliei voluntariado com crianças, né? Porque eu adoro crianças também, em Camboja. Olha isso. Sabe? Foi incrível. Daí eu acabei me conectando com o dono da ONG, Cambodia Child First.
E um querido também, ex-monge budista. Não diga! Como Jubal antes. Veja, exatamente. Ex-monge. E ele, quando ele foi budista, que ele sentiu a missão dele de fazer uma escola para ajudar crianças a aprender inglês para terem mais possibilidades lá no Camboja, entendeu? Porque Camboja é um país muito pobre, tá? E ele queria oportunizar que mais crianças tivessem acesso a melhores salários, sabe? Então, a escola dele, que eu voluntariei, tinha inglês, ele dá aula com voluntários, né? Apesar que ele tem, acho que um professor que é contratado e tem professor de chinês. Então, ele veja chinês, né? Tipo assim, a gente pensa, nossa, mas é importante lá, é diferencial para o trabalho. E, enfim, daí fiz toda a conexão com ele. Era muito legal, eu ensinava inglês basicão, assim, basiquinho para as crianças, mas assim, as crianças estão puras, eu tenho fotos, assim, que são lindas, assim, sabe? Elas pulavam em cima da gente, nas costas, sabe? São carentes, sabe? Crianças carentes de carinho, porque lá também eles não são, é diferente, né? Eles não são tão de tocar como a gente é no Brasil, né? Mas foi incrível. Daí, eu acabei fazendo um grupo, eu com o dono dessa ONG e todos os voluntários, a gente estava em mais 2, e depois entraram mais alguns outros voluntários. Para a gente, eu criei um grupo do WhatsApp para a gente continuar ajudando o IA. O IA que é o dono dessa ONG. Por quê? É incrível, Andréia. Tipo assim, o quanto ele se dedica, o quanto ele vive, ele assim, né, vem numa sociedade... Tipo, ele não tem bens materiais, ele só quer ajudar. E eu senti esse amor no coração dele, eu falei, meu Deus, eu tenho que ajudar esse homem. E daí eu fiquei lá um final de semana inteiro, eu lembro que já tinha acabado o voluntariado, eu fiquei organizando todos os projetos dele, sabe? Porque ele precisa de doação, porque ele vive apenas de doação. Para ele vive só com $100, Andréia. Você acredita? Eu falava, você pai com isso, você tem que aumentar teu salário. Ele falava, não é justo. Olha que ele tem família, ele tem filhos com $100 por mês, Andréia. Imagine. Eu não sei, não tenho noção do que você precisa. Não, e lá tudo é dolarizado, e lá é tudo dolarizado, sabe? Assim, tipo, ele vive assim, tem o que comer. É isso, você entende? Enfim, então é um outro... Isso que é legal, sabe? Você viajar é uma outra maneira de pensar, de viver, de se comportar, Andréia, sabe? Você não acredita, você fala, meu Deus, como pode, sabe? É só vendo mesmo. Só vendo. Por mais que você esteja falando, eu consigo imaginar. Mas é só... Mas viver... Exato. Inclusive, a gente mantém esse grupo até hoje. E, inclusive, eu até conversei com ele agora recentemente. Tipo assim, ele só tem dinheiro até final do ano. O doador falou que vai ficar só até o final do ano doando um certo valor que eu nem lembro mais, para ele manter todas as estruturas. Ele não sabe como que vai ser ano que vem. E daí eu também já cheguei, até eu preciso fazer novamente. Coloco nas redes sociais, mando o link para o pessoal doar. E agora, veja o que é, André. Ele resolveu, faz alguns meses, ele mandou lá para o grupo que ele está fazendo uma outra obra dentro ali do espaço físico que ele tem da escola, que é tipo um laboratório. Daí ele precisa mais 2.000 e poucos dólares. Daí eu falei, meu Deus, a gente tem que se unir para ajudar ele. Enfim, tipo assim... situações que a gente... Que vai, né? E aí, Carlinha, essa é uma situação. Mas você passou por situações, assim, de medo, né? Andréia, muitas situações difíceis, assim, desafiadoras. Eu digo, assim, que se eu não tivesse, Andréia, de verdade, essa preparação mental, emocional, que eu aprendi, né, com meu pai e com toda essa bagagem, né, porque eu estudo desenvolvimento humano faz muito tempo. Minha primeira faculdade foi serviço social, né? Então, é verdade. Então, todos esses anos, tenho mais de 70 diplomas, imagina estudando, entendendo a mente, né? Eu acho que se não fosse isso, eu teria voltado correndo para o Brasil. Teria. Sabe, André? Teria, porque foi a tua primeira
parada já foi desafiadora, né? Foi tenso, exatamente. Porque eu comecei por Mumbai, né? Eu acabei indo para Mumbai porque eu tinha a intenção de fazer uma meditação lá. Lembra que eu comentei com você? Lembro perfeitamente dessa história. Isso, que era o Vipassana, né? Que eu adoro. Uma meditação que a gente fica 10 dias só meditando, das 5 da manhã até as 8 da noite. Tem uns breaks, né? Mas é basicamente, você não fala com ninguém. Tipo, assim, é uma reconexão. É fantástico. Tem no mundo todo. Até quem tiver interesse, é Vipassana. Procura no Google, que tem no mundo todo. E na época, pelas datas, porque eu procurei daí, onde eu estarei, vamos ver se tem Vipassana, né? Tem que bater as datas. E não tinha, só tinha, na época, perto ali da Índia, em Mumbai. E daí, o que aconteceu? O que aconteceu? Enfim. Então, eu fiz a inscrição, a data, preenchi todos os detalhes ali da informação. Daí, o que eu fiz? Eu já comprei a minha volta ao mundo. Falei, tá certo, não me preocupo mais. Só que essa volta ao mundo que eu fiz pela TAP, tá? Que tem um programa lá, Volta ao Mundo. E a gente não pode alterar. Não pode alterar. E o que eles mandaram e-mail? Não temos mais vagas para você. Sinto muito. Daí eu falei assim, o quê? Eu tô indo daqui direto, papapá. Daí eles falaram, sinto muito, procure outras opções. Eu falei, não, puxa, eu vou sensibilizá-los, né? Não adiantou nada. Enfim, daí não deu. Daí eu falei assim, já vou ter que encarar. Eu já não tinha gostado de Mumbai quando eu fui anteriormente, porque é a cidade mais populosa da Índia. Quer dizer, mais pobre, mais feia, mais suja. Uns problemas de cidade grande, potencializados a nível Índia. Enfim, então chegando, na realidade, como que foi? Eu não fui direto de Mumbai. Eu não foi a primeira, né? Porque o primeiro eu falei, puxa vida, eu procurei alguns voos ali perto. Falei, ai meu Deus, que preguiça, não tô afim de voar e pegar mala e papapá, não estava afim, tudo meio perto ali eu conhecia. Daí eu falei assim, deixa, eu vou pro deserto. É isso aí, é do deserto. Isso. Eu me confundi. Lembra, né? Lembra do deserto que tinha pouca gente. Isso. E daí você dizia, nossa, mas... O que eu tô fazendo que tem aqui? pouca gente? E depois você entendeu por quê. Exatamente. Meu Deus. Quando voltou, né? Pro aeroporto. Exatamente. Não. Alguns momentos eu falo assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas, enfim. Comecei a ver pela internet, o que tem de diferente ali perto de Mumbai, porque eu comecei a fazer uma pesquisa. Tem um deserto ali, olha que legal, umas fotos, umas pessoas tirando fotos daquele céu estrelado, as pessoas andando de camelo. Eu falei, pronto, resolvi. Não pesquisei nada sobre o lugar. Nada, essa foi minha falha, André. Tá aí a dica também, para quem quiser dar a volta ao mundo. Exatamente, entende? Não pesquisei nada. Enfim, então, cheguei fiz Curitiba, São Paulo, Istambul, Mumbai, morrendo de cansaço, já fuso horário, papapá. Eu resolvi, porque eu pensei, putz, eu vou pegar já lá do aeroporto, já direto para Jaisalmer. Né, do que tem que pegar Uber até o local, depois de novo para o aeroporto. Não, vamos simplificar. Então, foi muito estresse. Por causa do horário, já estava o voo atrasado. E depois eu tive que mudar de aeroporto para ir para Jaisalmer, porque eu tinha chegado no aeroporto internacional. E eu ia pegar um voo nacional. E já estava atrasado, e tinha horário. Papapá, foi um estresse. Enfim, cheguei em Jaisalmer, já senti tensão ali só na minha mala. Eles abriam toda hora e tinham que procurar. Eu já achei meio estranho, André, aquele negócio, sabe? Passava a minha mala de novo e passava. E eu atrasada, sorte que o meu voo estava atrasado. Tudo estava atrasado, graças a Deus. Mas foi tenso aquilo. Eu falei, meu Deus, mas eu nunca vi isso. Passa Jesus umas 10 vezes a minha mala e procurando, remexendo nas minhas roupas. Eu falei, meu Deus, mas não tem nada. Isso que você foi com muito pouca coisa, né? Muito pouca coisa. Eu fui com a mochila e uma malinha, né? Pequenininha, lembra, né? Que eu comecei. Depois eu aumentei minha bagagem. Mas, enfim, daí, ok, cheguei já em Jaisalmer, deu certo, Daí eu contratei um menino do hotel lá para me pegar, acho que eu te contei isso, ok.
Ele foi me pegar, putz, eu já achei horrível a cidade, deserto, feio, sujo, horrível. Eu já assim, ai meu Deus, que bom que ainda teve alguém para me pegar, porque eu nem sei como que eu ia chegar. Pois é. Eu acho que não tinha como, né? Enfim, tudo muito pobre, pouca gente. Enfim, resumindo, depois eu descobri que era zona de guerra, Pois Andréia. Pois é. Que doido! Pois é. Que doido, sabe? E tenso Ali, pra... e no começo da viagem. No começo, exatamente. Tenso, assim, sabe? Muita... E até para voltar, eu voltei, né? Depois, tipo assim, feio, tudo feio, sujo, não tinha nada. E eu pensava, Carla, o que você está fazendo aqui? Que você tá... Não via a hora, sabe, de contar o tempo para chegar lá em Mumbai e ficar quietinha na minha. Sabe aquela coisa para passar rápido, o tempo para eu seguir viagem. Se desse para pular, sabe? Ai, meu Deus do céu. Falei, ok, aguenta, respira, vamos lá. E daí, você precisa ver a atenção para entrar no aeroporto. Eu lembro. Lembra? Acho que eu te falei. Mas conte. Eu vou falando, eu lembro, mas conte. Não, para começar, Andréia, digamos, eu quis chegar bem antes. Acho que cheguei umas 5 horas, sei lá. Para terminar logo. Exatamente. Eu prefiro ficar no aeroporto. Exatamente. Pelo menos eu fico aqui olhando, estudando, lendo. Primeiro, eles não queriam me deixar. Primeiro... Para você entrar no aeroporto, lá no Jaisalmer, você tem que ter o ticket. Não é qualquer pessoa que entra, você tem que ter o boarding pass. É mesmo? É porque depois que eu descobri... Por causa da guerra? Eles têm medo. Ai, Jesus. Tipo, é tensão, em revista, e cheio de guarda, sabe, André? Tenso, lugar tenso, a energia é pesada, muito pesada. E daí o cara não queria me deixar entrar, não, mas o teu voo é não sei o quê, daqui não sei quantas horas. Eu falei assim, por favor, eu não tenho onde ficar. Daí eu joguei um pouco do meu charme, né? Eu falei, por favor, eu não tenho onde ficar. Daí ele fez uma exceção, eu consegui entrar, André. Entendi. Graças Daí a fiquei, Deus. Graças a Deus. Essa foi uma, né, minha amiga? Sim, e daí mala também passa no raio-x e passa de novo. Sabe, Andréia? É tenso. E como que foi? Conte pra mim uma situação divertida, engraçada que você passou na viagem. Engraçada é depois que passa os perrengues, né, Andréia? Engraçada, meu Alguma Deus. comida estranha que você comeu? Depois você soube que era... É que você é aberta para comer coisa diferente, né? Mas eu não como essas coisas... De miolo, de não sei o quê, não? Não, nem pensar. E eu não como carne vermelha, né? Ah, é verdade. Então, engraçado era quando eu passava pelas situações, porque deixa eu falar assim, em âmbito geral, Conte, né? É porque não dá tempo. Exatamente. Deixa eu só falar um geralzão, né? Então, o pessoal já tá curioso. Onde que a Carla foi, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz Índia, né? Nós estamos um pouquinho com tosse, mas está tudo certo. Eu falei, Carlinha, nós vamos. Exatamente. Não tem problema. Não tem problema. Então, o que eu fiz? Eu fiz daí, fiz Bangkok, saí da Índia, né? Daí fiz Bangkok, fiz Tailândia, que eu achei maravilhoso. Daí eu fui para Porque você falou que a gente tem que... Bangkok. Daí subi para Chiang Mai, que é uma cidadezinha pequenininha, uma graça. Daí do lado ali fiz um passeio para Chiang Rai, que é aquele templo branco que eu te mostrei a foto, acho que eu te mostrei, que é cheio de espelho, maravilhoso. Eu peguei um passeio. Daí voltei, daí que eu comecei, eu fiz assim, né? Tipo, a ordem do relógio, porque daí eu pulei Laos, eu fui pro Vietnã, daí, tá? Daí fui para Hanoi, que eu fiquei assustada, loucura o trânsito, muito, tipo, cheio daquelas motinhas, toda a Ásia, muito cheio de scooter, né? Porque é barato, tipo, cada família deve ter uns 3, 4 scooters. Então, tipo assim, para atravessar a rua, Andréia, um estresse. Porque o pessoal simplesmente vai se metendo no meio. Eu morria de medo, porque eu falava assim, meu Deus, tenho muitas coisas para fazer, viagem, não pode, né? Não, e não aqui, né? Não aqui, pelo amor de Deus! Então, para vir para cá, eu tinha que vir para cá, entendeu? Porque daí eu ia desviando dentro das possibilidades que eu tinha. Porque o semáforo, eles não ligam para o semáforo. Não existe. Não existe, entende? Enfim, daí fiz Hanoi. O que valeu do Hanoi foi um passeio que eu fiz em Hanang, passeio que foi, eu dormi no lugar lindo. Daí eu desci para Hoi An, tá? Que é bem no meio do Vietnã,
uma cidadezinha graciosa, foi um charme, bem pequenininha, que tem uns rios, assim, parece uma Veneza asiática. Olha. E daí, à noite, eles deixam tudo coloridinho, os barquinhos. Então, uma graça. Eu fiquei até mais tempo em Hoi An. Da Nang, que é do lado, daí eu desci para Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, onde teve a guerra. Então, eu fui no Museu da Guerra. Tenho vídeos, assim, eu chorando, com o coração na mão, assim, porque mostram fotos, Ai, né? eu não gosto dessas coisas. Bem pesado, André, bem pesado, sabe? Enfim. Esses museus eu não vou. Pois é. Eu fui porque não tinha muito o que fazer eu vou ter ali. que ir com meu filho agora na viagem, mas tudo bem. Vamos lá. Não é legal, assim, Não. sabe? Porque, tipo, né? É uma energia muito negativa ali, né? Enfim. Daí, depois, eu voltei, né? Eu fiz Eu fiz Tailândia, né? O norte. Daí eu voltei. Fui pro Camboja, daí eu já fui pro voluntariado, né? Que daí eu passei o Natal lá, que eles não comemoram o Natal. Lembra que eu te falei, né? Eles não comemoram o Natal. Foi bem atípico. Daí de lá eu fui pro sul da Tailândia. Fui para Phuket, Pipi. Ai, gente, que lindo! Dia 31. Exatamente. Essa conte. Ai, conte rapidinho essa daí. Do céu. Conte, Deus. porque para parar para pensar assim, eu fico pensando assim, Carlinha. Imagina, eu vou viajar agora e você dar a volta ao mundo e organizar dia tal, vou estar em um lugar, vou fazer tal coisa. Para mim é um desafio isso. Eu fico pensando. Para mim também. E aí você chegou dia 31 então, dia lá. 31, cansadésima. Numa cidade que é super turística, Patong, tá? Antes de ir para Pipi. Pipi, que é onde foi gravado aquele filme A Praia, né? Maravilhoso. Não assisti. Maravilhoso. Então, o meu objetivo era Pipi, né? Mas acabei parando em Patong porque, em função do final do ano, etc., era o mais próximo ali. Chego no hotel, depois de 1 hora de deslocamento, porque o trânsito estava parado do aeroporto até o centro ali do hotel. A moça fala assim, não tem nenhuma reserva no seu nome. É isso que eu fiquei pensando. Andréia do céu. Eu falei, como assim? Daí ela pegou, olhou assim, não, você reservou para ano que vem. Meu Deus do céu. E agora você não vai ter que voltar, amiga. Andréia O ano do céu. que vem. Que loucura, Ai, né? ai, Enfim, ai, daí ela ai, cancelou. Ela falou assim, eu só tenho uma notícia para falar. A cidade tá cheia. Não tem mais hotel. Eu falei assim, não. Mas Deus vai dar um jeito. Eu vou achar. Eu vou achar. Então, e depois de muito olhar, tentar, visitar, Deus me ajudou. Consegui achar, paguei por um quarto, paguei o preço de um resort, que daí eu paguei 10 vezes mais o preço, mas pelo menos eu consegui dormir, graças a Deus. Né? Mas não tinha, né? Não tinha, estava lotada a cidade. E é uma cidade turística, Patong. Então não vão, ó, dica, não vão em Patong. Para começar, nem vão em Patong, que é muito turístico, não recomendo, não recomendo. Enfim, daí segui, fui para Pipi, fui para Phuket, daí fiz o passeio, até com uma agência de brasileiros lá, Tailandiano, uma agência de brasileiro que fez parceria lá. Encontrei um povo brasileiro, tem grupo até no WhatsApp, muito legal. E daí de lá eu fui daí eu fui para Singapura. Singapura é maravilhoso, só que eu peguei um pouco de chuva lá, porque estava na época de monções. Mas vale super a pena, muito mais caro, né, do que a Ásia, porque Tailândia, ó, pessoal, se vocês querem fazer uma viagem barata, assim, com qualidade, legal, Tailândia, Vietnã, recomendo. O mais caro eu vou até lá, mas digamos lá, comida. Tanto é que eu tenho uma amiga que está morando lá, é brasileira, está morando na Tailândia, porque é mais barato do que morar aqui no Brasil, André. Nossa. Aluguel, comida é muito mais barato lá. Ela aqui está aposentada? Não, trabalha com a internet, é nômade, então ok. Ok. Daí consegui um visto e tal, enfim, foi ficando e tá lá. Daí fiz Singapura, Kuala Lumpur, que é do ladinho ali de Singapura. Não gostei de Kuala, não gostei. País pobre também, mas eu achei... Tive algumas situações ali que as pessoas não foram muito simpáticas, tentaram até dar um troco a menos. Eu não tive uma sensação boa de Kuala Lumpur, não tive. Daí fui para Bali.
Bali foi também, infelizmente, estava na época de chuvas, Bali. Mas Bali, eu fiz então um retiro de yoga. Então eu estava precisando descansar, porque eu já estava cansada, veja, ainda tinha muita coisa, eu estava cansada. Porque esse negócio de mala, e vai pro hotel, e esse negócio de turistar, porque a gente fica, tipo assim, você tem que estar muito prestando atenção em tudo. Claro. Meu Deus, celular, passaporte, sabe assim, você não fica relaxada na viagem. É ou não é? Não. Mas você esteja turistando... mas... uma coisa é você viajar 15 dias, Isso. um mês Isso. e 6 meses. Exatamente. Enfim. Daí fiz algumas cidades em Bali, adorei o povo. Tinha longas viagens, trânsito caótico também em Bali, sabe? E tinha muitas conversas com motoristas de Uber. Muito legal. Às vezes tinha um deslocamento de 1 hora, então eu ficava conversando, o povo muito do bem. São muito espiritualizados, muito espiritualizados. Eles colocam, tipo, um mini altar todo dia na frente da casa, tipo assim, que tem um incensinho, uma florzinha, tem toda uma simbologia. Então, eles fazem reza para a natureza, para tudo. Então, tipo, a energia é muito boa. Mas, tipo assim, eles não têm ambição. Isso é o lado negativo. Então, tipo, eles não prosperam, eles ficam, né? Porque a prosperidade é algo muito positivo. Mas eles são felizes. São felizes, exatamente. Então, é uma outra consciência, sabe? Enfim, foi muito legal conhecer vários motoristas de Uber. Daí, de Bali, eu fui para Filipinas. Filipinas foi incrível também, quase perco o voo, foi tenso, amiga. Meu Deus, eu cheguei no voo para ir para El Coron, que foi a primeira ilha das Filipinas, era tipo de uma condução da própria do aeroporto, que ele estava partindo o voo, porque enfim eu tive que me deslocar para um outro terminal e daí esse deslocamento demorou muito e eles me cobraram assim um valor exorbitante, eu não tinha o que fazer, sabe? Então eles são bem malandros ali nas Filipinas. Entendi. Sabe? Tem que chegar com muita antecedência, porque não ia dar tempo. Se eu não pegasse se eu fosse depender do próprio ônibus, eu ia perder. Eu tive que pagar em dólar, não sei o quê. Enfim, eu não tive uma experiência tão positiva. Entendi. Sabe, em relação a isso. Mas, enfim, daí fiz Filipinas, lindo. Foi a natureza mais linda que eu já vi na minha vida. Eu ia dizer qual que verde, verde. Daí a gente pegava... A cidade em si, feia. Mas daí a gente comprava passeio para fazer de barco, para fazer as ilhas, sabe? Mas assim, sabe aquele verde, azul, turquesa? Maravilhoso. Com montanhas, assim, tipo, maravilhoso. E a gente não estava na melhor época, porque estava chovendo, sabe? Mas foi incrível. Daí de lá eu fui para o Japão. Eu tenho uma amiga que mora em Tóquio, foi muito legal, porque a gente se conheceu quando eu morei no Canadá, a gente estava estudando inglês. Foi muito legal. Daí conheci os filhinhos dela. Naquela época ela era solteira, agora ela está casada e tem 2 filhos. Gostoso. Foi muito legal. Eu tenho minhas amigas da legal, Espanha, né? Que a gente até hoje a gente é amiga. Que legal. Isso marca, Amigos, né? Andréia? Enfim, daí deixei a mala, daí fiz um tempo em Tóquio, daí deixei minha mala ali com a minha amiga, daí só viajei de mochila, daí eu fiz trem-bala. Muito legal. Daí conheci várias cidades. Enfim, amei o Japão, né? Todo mundo que vai para o Japão, todo mundo que esteve aqui foi para o Japão, fala bem. Nossa, André, você tem que conhecer. Você tem que conhecer. Eu quero muito. É o tipo do lugar assim que eu moraria por alguns meses. Não é a primeira pessoa que diz isso. Sabe? Muito legal e preço bem legal. Não é caro. Todo mundo pensa, Sério? Japão é caro. Não é caro. Eu achei que o Japão fosse muito caro pra gente. Não é. A passagem que é cara, né? A passagem, exatamente. Mas muito legal. Muita segurança. Muito respeito. Muito organizado, né? Sabe? Se tá vermelho pro pedestre, pode não estar passando o carro. Eles ficam esperando. Naturalmente. Não tem essa ansiedade. Apesar que, né, não dá para generalizar, né? Porque eles são muito workaholics no Japão. Tanto é que o marido da minha amiga, nossa, ele é super workaholic lá. Tipo, sai de manhã, os filhos estão dormindo, os filhos estão dormindo, chega à noite. Inclusive, eles foram transferidos até para Bangkok agora. Mas, enfim, o mal do Japão é que eles tem burnout. É um contrassenso, né? Mas são workaholics. Mas seguro, maravilhoso. Daí, do Japão,
Eu desci, peguei minha mala, porque eu deixei uma mala em Singapura, tive que deixar uma outra mala, né? Penélope, Penélope, uma amarela. Daí de lá, eu já voltei. Mas você não mandava para o Brasil? Não valia aquilo que pena, você fala. André. Eu pensei que daí... eu lembro que... Lembra, né? Lembro que eu fiz essa uma era a ideia. pesquisa, mas era muito caro. Mas mesmo por correio? Era. Por navio, né? Por navio. Sim, Não exato, valia por pena. navio. Quando eu voltei para o Brasil, tudo... Eu pensava que até desce. Eu comprei a mala e comprei, né, algumas roupas lá, tal. Eu pensei, não, eu vou despachar. Mas daí quando eu fui, eu comparei, não valia a pena. Entendi. Era mais caro do que eu pagar o excesso. Porque eu tive que, mesmo eu, anteriormente, com uma mochila, né, e com a mala, eu paguei, tipo, eu nem mais ligava. Mais ou menos, tipo, $75 por voo. Ai. Tipo assim, sabe aquela coisa, eu parei de sofrer. Nem Não dá para converter. Não dá. Parei, não adianta. Daí de lá, eu já comecei a voltar. Daí eu peguei a Austrália, fiz Melbourne, fiz Brisbane. Daí que eu já estava cansada. Passei meu aniversário em Brisbane, em março. A gente estava em março já, André. Daí eu cansada já, ai meu Deus, cansada de turistar, sabe assim? Sim, claro. Eu queria o basicão e ficar quietinha, pra casa. estudando, exatamente. Eu tive a fantástica ideia, eu vou mergulhar nas bibliotecas, entende? Daí comecei a visitar as bibliotecas, daí que eu comecei a descobrir alguns livros de Steve Jobs. Daí que eu me apaixonei pelo Steve Jobs. E daí comecei a ler e tirava foto. Porque em alguns lugares não podia, né? Eu meio escondia dali tirando foto para eu colocar hoje no meu método, das minhas mentorias, entende? Fantástico. Daí, todos os lugares. Daí, depois da Austrália, né? Porque eu estava voltando, né? Daí, peguei Estados Unidos, São Francisco. São Francisco foi onde Steve Jobs nasceu. Então, eu mergulhava nas bibliotecas. Porque São Francisco, só um parênteses, está muito decadente, viu? Cheio de drogados. Tá bem acabado, São Francisco. Não tinha muito o que fazer lá, sabe? Não tinha. Daí depois Orlando e Brasil. Entende? Então, praticamente... Carlinha, e como que foi? Porque tinha lugares que eu lembro que você dizia assim... claro, você estava sozinha. Aí você ia andando... É perigoso? Tem lugares que é perigoso para mulher. Você passou algum medo nesse sentido? Passei medo em Jaisalmer. Que eu lembro, no primeiro dia que eu saí, eu perdi a noção de horário, já estava escuro. E eu tinha que voltar para o meu hotel, né? E lá em Jaisalmer, como é tudo escuro, não tem quase iluminação na rua, Andréia do céu. E daí eu peguei pelo Waze, né? O meu Google Maps era o meu best friend, né? Best friend, ele que me... Mas, tipo, eu tinha ali ruas que eu não ia, eu tinha que... Era tudo muito escuro. Tinha ruas à noite que eu, nesse dia, que eu tava indo, eu falei assim, eu não vou continuar. Tô morrendo de medo. Daí eu pegava, voltava... Você tá com medo, imagino. Imagine. Daí eu voltava para a principal e tentava pegar uma outra rua que ele me direcionasse. Você entendeu? Ai, Jesus. Então, aí eu passei medo em Mumbai, tá? Porque daí eu saí de um hotel, que era... Inicialmente eu tinha reservado um hotel no centro, em Mumbai. Daí eu falei, não tinha janela, porque lá é comum hotel sem janela. A gente chega, tira foto, chega lá, não tem nada a ver. Isso você eu falou. Lembro de falei algumas situações, enfim. Daí eu acabei... A vida como ela é, né? Aquelas fotos bonitas, você chega... Exatamente, mas daí consegui um lugar lá em Mumbai, mas também tinha rato, não podia abrir a janela. Você tá brincando, Andréia cara. do céu. Horrível, eu morro de medo de rato. Eu também. E ratão, Andréia. Não Ai, era meu ratinho Deus brasileiro, era ratão indiano. Andréia, eu morro de Jesus. medo. E daí, eu não podia abrir. Eu abri a janela ali, cheio de rato passando. E daí, você viu os ratos passando? Andréia, meu não, e o Deus. pior, isso eu tava começando a viagem. Começando a viagem. Jesus. E daí tinha a máquina de lavar, tava lá fora. E eu tinha que abrir. Andréia, essa parte Você não foi deixou? a coragem. Deixasse. Mas eu tinha que lavar a roupa. Como eu fazia meus exercícios lá mesmo. É né, verdade. Funcional, daí tipo assim, eu tinha que lavar a roupa, não dava. Nossa, que medo. Ai, meu Deus. Que medo. Ai, que nojo. Horrível. Daí eu reclamei pra empresa, né?
Vamos dar uma limpada. Tirar um plástico, outro, assim, mas não é a nossa responsabilidade o que está fora da casa. Ai, Jesus. Mas, enfim, ali foi tenso. Ali que a minha coragem foi mais... Tive mais que a rua. Sobrepujar, mais que a rua. Mas não saía de casa à noite. Pois é. Fiquei com medo, porque a casa dava de frente para a rua. Eu estava sozinha, Andréia. Entende? Enfim... passei com medo quando eu perdi meu celular. Eu cheguei a perder meu celular nas Filipinas. Eu estava segurando, assim, carregando. Daí eu fui pagar numa loja e acabei esquecendo. Depois não achava. Você esqueceu o celular. Porque teve uma vez também que não funcionou. Isso, eu perdi o WhatsApp uma época. Entende? Então foi... Você perdeu o WhatsApp, você perdeu o celular. Perdi o celular. E o celular não funcionou. Não funcionou. No Japão. O WhatsApp, isso. Exatamente. Daí São outra 3 situação. coisas? E tem muito mais. Eu comecei até a escrever um livro, ainda não tive tempo para escrever. Eu vou escrever, André. Eu vou escrever. Mas escreva, vou ter que comprar. Mas então, exato. Daí no Japão, saindo do hotel com horário para pegar meu trem bala, a minha Wi-Fi que eu tinha contratado era uma Wi-Fi internacional que era um chip que eu pegava todas as moedas, todas as origens, né? Porque eu peguei o global. Simplesmente não funcionou. Meu Deus do céu. Que tensão. Eu passei... tipo assim, eu tive que ter muita fé e muita conexão com Deus, Andréia. Porque eu falo assim, Deus, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Eu preciso, por favor, me ajuda. O que eu tenho que aprender? Eu sempre perguntava, o que eu preciso aprender? Exatamente. Você entende? Caiu, por exemplo, comprei um ticket lá nas Filipinas. Perdi o ticket. Porque daí eu fui de uma ilha para outra. E eu tinha que comprar ticket de barco. E daí eu fui olhando na minha carteira, cadê? Meu Deus, será que eu vou ter que comprar de novo? Daí voltei para o restaurante, estava caído, bem no caixa ali, no mesmo lugar. Sabe, assim, várias situações que eu falava assim, Deus me ajude. E Deus me ajudava. Sabe, André? Assim, tensão, nervoso, tive que ter presença de espírito. E a fé inabalável, vai dar certo. Sabe? Tudo isso você aprendeu na viagem. Tudo aprendi. E aprendi a ser mais corajosa e mais resiliente, André. Corajosa. E sabe o quê? A crença que eu desenvolvi? Qual? Comigo tudo dá certo. Né, amiga? Comigo tudo dá certo. Entende? A partir do momento que a gente PNL, acredita né? PNL, total. Tudo, a partir do momento que a gente acredita isso, tudo começa a dar certo mesmo. É ou não é? Então, isso que é incrível, né? Quando a gente muda essa chavinha, né? Tipo, essa fé inabalável em Deus, que eu tenho um mantra que é tudo de melhor vem até mim e depois melhora. É verdade. Tudo de melhor vem até mim e depois melhora. Então, quando a gente tem essa frequência elevada, tudo fica mais fácil, amiga. Eu conheci pessoas do mundo todo, conversava com... Que delícia essa parte boa, né? Com pessoas do bem, me tocava o coração pela pureza da alma, sabe? E os asiáticos, eles não têm ganância, não têm... não dá para generalizar, né? Lógico. Mas, assim, os que eu conversava, porque eu conversava mais com... que eu mais conheci, motoristas de Uber ou de Grab, lá tem muito Grab, que não tem Uber. E comerciantes, né? Às vezes eu ia comprar alguma coisa, daí eu começava a dar uma... sondada. E ficava com pena, que queria comprar daí tudo para ajudar. Exatamente, bem isso. Assim, tipo, alma pura, sabe? Não tem esse jeitinho brasileiro, tá? O pouco que eu conheci, né? E eles são mais puros, eles são mais... não tem tantas segundas intenções, e eles não pensam a longo prazo. Não tem ambição, ganância, sabe? Eles tendo para comer, ok. Você entende? É uma filosofia de vida, né? Exato. Muitos deles são budistas, né? Muitos templos, Tailândia, nossa, assim... conheci... Não aguentava mais ver templo. Nossa, vi tantos templos lá. Mas foi incrível, incrível. Aprendi muito, evolui muito, amiga. Eu diria que esses 6 meses, eu cresci uns 10 anos. Eu acredito. Sabe? Eu me tornei hoje uma mulher muito mais forte, tenho muito mais clareza em relação ao meu profissional, como pessoa,
sabe? Tenho muito mais fé em Deus, porque eu sei que Ele sempre está cuidando da gente, desde que a gente se conecte com Ele. Né? Desde pequenininha, né? Desde pequenininha. Te cuidando desde pequenininha. Exatamente, exatamente. Que a vida é linda, é maravilhosa. Tem pessoas muito bem no mundo todo. Amém. E como a gente tem que agradecer, porque o Brasil aqui tem tantas... É tão abençoado em relação a clima, em relação a tudo, né? Tipo, eu vim assim amando o Brasil, Curitiba, né? sabe? Somos duas. E valorizando. Eu amo Curitiba também. Valorizando, eu sempre falo. apesar do clima. Para mim é muito frio. Talvez uma questão de você viajar é você voltar e agradecer aquilo que você tem. Aquilo que você tem, sem né? dúvida. Não gosto do que eu tenho hoje, então faz o movimento. Exatamente, Não é? exatamente. Mas eu vim com aquela sensação assim, nossa, como é importante, né, a gente não engavetar os nossos sonhos, né? Lindo. E tantas pessoas me falaram assim, nossa, eu tinha tanta vontade, mas eu não tenho coragem. Muitas pessoas. Eu não sei, eu continuo acho que não tendo, amiga. Pois Não. é. Mas é uma coisa assim que eu falo, né? Eu brinco. Nossa, eu gostaria de dar a volta ao mundo. Quem sabe? Já tem você aí, Pois né? Para dar as dicas. Quem sabe a gente vai junto para outros lugares. Então, eu já estou querendo já dar a segunda volta, sem dúvida alguma, para outros lugares. Muito bem. Porque experiências, né? Tipo, ninguém tira da gente. Não. Né? Eu agradeço todas, graças a Deus. Ninguém tira da gente. E a gente se torna tão maior, com um olhar diferente, com uma percepção tão... A nossa consciência expande tanto, desde que a gente saiba aproveitar as oportunidades. Exatamente. É ou não é? Exatamente. Então, eu fui com um olhar além do óbvio, sabe? Uhum. O que eu tenho que aprender? O que eu preciso conhecer sobre mim que eu não sei ainda? Entende? Então, foi uma viagem, assim, de superação, de autodescoberta e de aumento de repertório, sabe? Então, essa foi, assim, eu diria, o meu motivo maior, assim, real. Então, amiga, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Pena. Que podia ficar a tarde ir até toda lá. aqui. Mas a gente tem uma tradição. Eu sempre peço um conselho. Um conselho que venha do seu coração. Pense que é o último episódio do ano. Que honra. Uhum. Pensando nesse último episódio do ano, pensando no que você faz. Qual é a mensagem? Dê um. E veja qual é a mensagem que vem para deixar nesse último episódio do ano. Tá, legal. Meu conselho, do fundo do meu coração, ouse realizar seus sonhos. Ouse. Sabe, às vezes as pessoas acham tão difícil algumas coisas, mas não é. É a partir do momento que você começa a caminhar em direção ao teu objetivo, o caminho acaba se abrindo. Caminhe que o caminho se abre, né? Gosto bastante dessa frase, né? Comece a caminhar. Tenha coragem, né, de desengavetar os seus sonhos, né? Porque eu conheço tantas pessoas que morreram e seus sonhos foram enterrados juntos, sabe? Lógico que às vezes a gente não consegue realizar todos, é impossível, né? Mas priorizá-los. O que eu quero em 2026? Que eu não tive coragem de realizar em 2025. O que eu posso realizar, né? E começa a pedir ajuda. Pede ajuda. Hoje tem internet, tem IA para nos ajudar, GPT, né? Mas, assim, não se deixe bloquear pelo medo, pela falta de coragem, sabe? Porque isso é só uma crença, não é real. Não é real. O medo não é real. Então, foca naquilo que você quer. Primeiro, quem você quer se tornar, ou não é? Esse é o ponto, né? Primeiro, quem você quer se tornar, né? Para poder realizar esse teu sonho. E vai. Não pensa no que não vai dar certo. Pensa no que vai dar certo. Exatamente. Entende? Por isso que eu consegui. Imagine se eu começasse, Andréia, só pensar, não, meu Deus do céu, sozinha, que perigo, meu Deus do céu. Sabe? Tipo, eu não ia. Não ia. Como a maioria não vai. Então, é uma pessoa em 1 trilhão que tem coragem de fazer o que eu fiz. Eu sei disso. Mas e as pessoas perguntam, você foi sozinha? Sabe? Abre a boca assim, sozinha. Eu falo, fui sozinha.
sabe? Então, essa coragem e deixa fácil. Vou me divertir no processo. Exato. Sabe? Esse é o ponto, Andréia. Se divertir sabe? no processo. Deixa leve, né? Puxa, legal, o que eu vou fazer que vai ser leve, vai ser gostoso. Ter coragem, né, de usar e se divertir no processo. Muito obrigada, né? amiga. Isso que eu uso na minha vida, né? Assim, minha filosofia de viver. Por isso que eu sou, assim, conservada para minha idade. Sim. Porque eu não problematizo nada, entende? Tudo dá certo, que é o conselho que meu pai me dava, entende? Tudo vai dar certo no final. Ponto. Que lindo. Né? E a vida fica muito mais leve. Amiga, muito obrigada. Foi maravilhoso. Adorei. Uma delícia. Adorei. Detalhes que eu não sabia. Veja que Vou legal. ter que marcar outros encontros nossos, né? Com certeza, com o maior prazer. Espero ter realmente podido inspirar, né, mais pessoas. Eu tenho certeza que sim. Né? Porque é possível, possível, tudo é possível. Desde que a gente tenha uma decisão e faça um plano estratégico. Amiga, qual que é fala tuas redes sociais? Ah, sim. Então é Carla com C, Carla Guimarães com 2 Is no Guimarães. Então estou à disposição, porque eu sou mentora, né? Ajudo as pessoas, empresários, líderes, 40 mais, a realmente ter mais liberdade financeira, liberdade de tempo, para poder desfrutar nessa vida maravilhosa que a gente tem. Né? Então, eu estou à disposição, qualquer até sugestão, quem queira me mandar uma mensagem, será super... Terei o maior prazer em responder. Que legal, que legal. Adorei, adorei. Muito bem, muito obrigada. Que bom que você esteve aqui até o final. Conta para mim se você ficou até o final. O que você gostou. E... agora se despedir, né? Se despedir, até logo. Não sei. Hoje está terminando o último episódio dessa temporada de 1 ano de Conexões Eternas Podcast. E eu agradeço cada um de vocês que esteve aqui comigo, escutando essas histórias maravilhosas. Eu aprendi em cada uma delas, pode ter certeza. Se você ouvir, você vai aprender cada uma delas. E agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, aprendendo e inspirando as pessoas também que ouvem. Obrigada, um beijo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, feliz vida e aproveitem e agradeçam. Agradeçam cada momento, cada membro da tua família, a tua vida. Lembre-se que a gente passou por uma pandemia e hoje a gente está aqui podendo comemorar de novo. Um beijo, amo vocês, cada um de vocês. Muito obrigada. Beijo, beijo, beijo. Lindona!